Meu nome é Sarah Matthews, tenho 29 anos. 6 semanas antes do meu casamento, minha mãe ligou enquanto eu coordenava o envio de suprimentos de emergência para 3 centros de evacuação de incêndios florestais nos arredores de Seattle. Ela não perguntou se eu estava segura ou se os preparativos do casamento estavam indo bem. A primeira coisa que disse foi: seu casamento pode esperar. A festa de noivado da sua irmã é mais importante agora. Antes que eu conseguisse responder, meu pai pegou o telefone e completou: seu casamento é só uma festa. Não seja egoísta. Durante quase toda a minha vida, essas palavras funcionaram comigo. Eu teria pedido desculpas, mudado meus planos e fingido que aquela escolha tinha sido minha. Mas dessa vez eu olhei para o mapa das áreas de evacuação brilhando na tela do computador e senti uma calma diferente tomar conta de mim. Eu entendi, murmurei antes de desligar. Eles acharam que eu estava aceitando a decisão deles. Mas, na verdade, eu finalmente tinha entendido a minha própria decisão. 5 horas depois, minha mãe já tinha deixado 11 mensagens de voz. Na primeira, ela exigia que eu retornasse a ligação. Na quarta, sua voz já parecia preocupada. Na última, ela estava gritando tanto que quase perdeu a voz. Meu noivo ouviu todas as mensagens em silêncio. Quando a gravação terminou, ele virou o notebook na minha direção e sorriu. Na tela havia uma página de pesquisa aberta. Eles pesquisaram seu nome, disse ele. Até aquele momento, meus pais tratavam meu noivo como apenas um homem comum que tinha sorte de se casar com alguém da nossa família. Eles não faziam ideia de quem ele realmente era, da empresa que comandava ou do motivo pelo qual meu pai passou 8 meses tentando conseguir uma reunião com ele. Eles estavam prestes a descobrir que adiar meu casamento tinha sido apenas o menor dos erros que cometeram. Minha família nunca escondeu o favoritismo. Eles apenas repetiram tantas vezes as mesmas justificativas que todos ao redor acabaram tratando aquilo como algo normal. Minha irmã mais nova, Victoria Whitmore, sempre foi descrita como sensível, talentosa, ambiciosa e alguém destinada a grandes conquistas. Eu era descrita como confiável. Por muito tempo, achei que isso era um elogio. Até perceber o verdadeiro significado. Para eles, ser confiável significava que eu suportaria qualquer decepção sem reclamar. Significava que eu poderia pagar minha própria faculdade enquanto eles bancavam um curso particular de design de Vitória em Los Angeles. Significava que eu passaria a manhã de Natal consertando um cano quebrado no porão deles enquanto Vitória gravava vídeos patrocinados de fim de ano no andar de cima. Quando nossa avó deixou heranças iguais para nós duas, meus pais me convenceram a emprestar minha parte para a consultoria de construção do meu pai, que estava passando por dificuldades. Enquanto isso, Vitória usou o dinheiro dela para criar um canal de estilo de vida na internet. Ninguém nunca pediu que ela ajudasse a família. Ela precisa de espaço para construir o próprio futuro, foi o que minha mãe me disse certa vez. Aparentemente, o meu futuro sempre foi considerado forte o bastante para seguir sozinho, sem qualquer apoio. Acabei me tornando coordenadora de logística em situações de emergência porque, de certa forma, desastres eram mais fáceis de entender do que minha própria família. Durante enchentes, incêndios e tempestades de inverno, as pessoas simplesmente diziam o que precisavam: água, remédios, combustível, abrigo ou transporte. Ninguém fingia que exigências eram demonstrações de amor, e ninguém chamava abandono de tradição familiar. Eu conseguia redirecionar caminhões por estradas perigosas, negociar acesso a depósitos durante a madrugada e organizar equipes de voluntários que nunca tinham se encontrado antes. Mas bastava uma ligação da minha mãe para eu me sentir novamente como aquela menina de 12 anos tentando conquistar aprovação. Naquela noite, encontrei meu noivo, Elliot Reed, na cozinha de casa apertando o puxador de um armário. Ele vestia uma calça jeans antiga e o suéter cinza escuro que costumava usar quando trabalhava de casa. À primeira vista, nada nele indicava riqueza, influência ou o fato de que agências de emergência de todo o país dependiam da tecnologia criada pela empresa dele. E isso era exatamente como Elliot queria. Ele fundou a Atlas Response Systems depois de perder o irmão mais velho durante uma evacuação causada por um furacão. Naquela tragédia, sistemas de comunicação falharam, equipes de resgate receberam informações desencontradas e a ajuda chegou tarde demais. Nos 10 anos seguintes, Elliot dedicou sua vida à criação de uma plataforma capaz de conectar hospitais, equipes de emergência, empresas de transporte e órgãos governamentais em tempo real.
A Atlas se tornou uma das empresas mais respeitadas do país no setor de tecnologia para resposta a desastres, mas Elliot sempre evitou entrevistas e aparições públicas. A maioria das matérias sobre ele ainda usava uma foto antiga, tirada quando tinha 26 anos, sem barba e usando óculos. Aos 35 anos, com uma aparência completamente diferente e longe dos holofotes, ele podia passar despercebido ao lado de qualquer pessoa. Minha família só sabia que ele trabalhava com consultoria de software. Eles nunca demonstraram interesse em saber mais. Minha mãe uma vez disse que ele parecia um homem educado, mas sem grandes ambições. Meu pai perguntou se Elliot pretendia encontrar uma carreira de verdade antes de se casar comigo. Vitória chegou a brincar dizendo que ele se vestia como alguém que consertava impressoras de escritório. Elliot achou engraçado. Eu não. Quando contei sobre a ligação dos meus pais, ele preparou um chá e me ouviu em silêncio antes de perguntar: Você quer adiar o casamento? Não. Mudar a data? Não. Você ainda quer que eles estejam lá? Essa pergunta doeu mais do que eu esperava. Eu queria a versão deles que nunca existiu, confessei. A mãe que ajeitaria meu vestido sem ficar olhando as mensagens da Vitória. O pai que me levaria até o altar porque sente orgulho de mim, não apenas porque outras pessoas estão assistindo. Elliot segurou minha mão. Sua mãe disse o que ela queria. Isso não significa que a decisão pertence a ela. Vitória estava namorando Mason Cole, um corretor de imóveis comerciais, há 9 meses. 3 semanas antes, ele tinha feito o pedido de casamento durante uma viagem patrocinada em Napa. O vídeo viralizou e alcançou milhões de visualizações, então Vitória imediatamente começou a planejar uma grande celebração de noivado em um espaço de vidro com vista para o Lago Washington. O evento teria patrocinadores, fotógrafos profissionais, grandes instalações de flores e uma lista de convidados escolhida também pelo alcance nas redes sociais. A data escolhida por ela era o sábado anterior ao meu casamento. Era inconveniente, mas ainda seria possível lidar com isso. Até que minha mãe decidiu que Vitória precisava do mesmo organizador de eventos, do mesmo fornecedor de flores, do mesmo fotógrafo e até dos parentes que já estavam comprometidos com a minha cerimônia. Ela também queria mudar meu jantar de ensaio porque um patrocinador da Vitória exigia acesso exclusivo à família durante aquele fim de semana. O conflito não aconteceu por acaso. A festa de Vitória foi planejada, desde o início, para acontecer em torno do meu casamento. Por quê? Elliot perguntou. Porque, para Vitória, atenção é a prova de amor. E minha mãe passou a vida inteira garantindo que ela nunca ficasse sem nenhuma das duas coisas. Meu celular vibrou naquele momento. Era uma mensagem do meu pai. Sua mãe está chateada. Ligue e peça desculpas antes que isso vire uma vergonha. Elliot leu a mensagem e olhou para mim. E o que acontece se você não pedir desculpas? Eles vão piorar a situação. Então deixe que façam. Naquela noite, revisei todos os contratos do casamento. O local da cerimônia, o buffet, a equipe de fotografia, o transporte e a hospedagem dos convidados estavam todos pagos por contas que minha família não tinha acesso. Pela primeira vez na minha vida, a desaprovação deles não poderia destruir meus planos. Só poderia revelar quem eles realmente eram. Às 1h13 da madrugada, minha mãe enviou outra mensagem. Já começamos a fazer algumas mudanças. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. Li aquelas palavras 3 vezes. Depois abri meu notebook e criei uma pasta chamada Interferências no Casamento. Na manhã seguinte, percebi que minha mãe não estava apenas tentando me pressionar. Ela realmente tinha começado a agir. Às 8h07, enquanto eu analisava os bloqueios nas estradas causados pelos incêndios florestais, recebi uma ligação da florista. Sara, queria confirmar se foi você quem aprovou a redução. Que redução? Ela explicou que minha mãe havia solicitado a transferência do arco da cerimônia e dos arranjos de flores para outro evento da família, alegando que eu queria algo mais simples. Minha mãe tinha assinado o e-mail como a mãe da noiva e coordenadora de eventos da família e afirmou que eu estava sobrecarregada com o trabalho e não conseguiria cuidar dos detalhes. Anexado ao pedido estava o contrato do evento de noivado da Vitória. Era praticamente uma cópia do meu. As mesmas orquídeas brancas. A mesma decoração suspensa com folhagens. As mesmas velas.
A mesma estrutura de entrada. Vitória não estava apenas tentando chamar atenção durante aquele fim de semana. Ela queria copiar o conceito do meu casamento e publicar tudo antes de mim. Imediatamente protegi a conta da florista com uma senha e pedi acesso a todas as mensagens relacionadas ao pedido. Ao meio-dia, o gerente do hotel responsável pelas reservas dos meus convidados ligou. Alguém dizendo representar minha família havia tentado transferir 6 parentes para um hotel mais próximo do local da festa da Vitória. Às 2 da tarde, meu fotógrafo me encaminhou uma proposta que havia recebido dela. Vitória oferecia dinheiro extra para que ele saísse mais cedo do meu jantar de ensaio e cobrisse a recepção de coquetel dela. Às 4, minha tia enviou um novo cronograma familiar. Meu jantar de ensaio aparecia como a atividade opcional da Sarah. O brunch de noivado da Vitória estava destacado como a principal celebração da família. Eu não chorei. Eu documentei tudo. O trabalho em situações de emergência tinha me ensinado uma coisa: quando os sistemas falham, suposições não resolvem nada. Você precisa de nomes, horários, registros, instruções claras e do momento exato em que um problema que poderia ter sido evitado se transforma em uma crise. No fim da tarde, minha pasta já tinha 17 capturas de tela, 4 e-mails, 2 mensagens de voz e o cronograma alterado. Elliot me encontrou sentada à mesa da sala de jantar, cercada por documentos. Você parece estar preparando um processo federal. Estou me preparando para o momento em que minha mãe vai negar tudo. Ele pegou o cronograma e leu uma das linhas. Atividade opcional da Sarah. Olhei para ele. Meu pai escreveu isso. Ele usa Calibri e sempre sublinha tudo que considera importante. Dessa vez, Elliot se sentou ao meu lado sem sorrir. A situação tinha deixado de ser apenas uma briga familiar. Hoje a empresa do seu pai entrou em contato com a Atlas novamente. Meu coração apertou. A Whitmore Civic Development era a empresa de consultoria do meu pai, especializada em orientar construtoras que buscavam contratos de infraestrutura com governos municipais. Há quase um ano, ele tentava conseguir uma parceria com uma empresa de tecnologia, porque novos projetos públicos estavam começando a exigir sistemas de coordenação de emergência em tempo real. Ele falava daquela oportunidade constantemente, mas nunca mencionava o nome da empresa. Ele enviou 3 propostas para a Atlas, Elliot disse. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Ele sabe que você é o fundador? Não. As propostas passaram pelo nosso departamento de parcerias. Vocês estavam considerando trabalhar com ele? A empresa dele tem experiência relevante, mas os avaliadores encontraram alguns pontos preocupantes relacionados a práticas de cobrança e alta rotatividade de funcionários. Afastei os documentos da minha frente. Eu não quero que o nosso problema familiar afete sua empresa. Não vai afetar. Mas o comportamento deles pode mostrar como eles tratam as pessoas quando acreditam que aquela pessoa não tem nenhum poder. Eu odiava admitir, mas ele estava certo. Meus pais ignoravam Elliot porque acreditavam que ele não tinha nada a oferecer a eles. Eles interrompiam suas falas, faziam comentários sobre o trabalho dele, em um jantar beneficente, chegaram a mudar o lugar dele na mesa para colocar um empresário rico ao lado da Vitória. Eles sempre avaliaram as pessoas pelo que elas poderiam proporcionar. O único erro foi terem calculado completamente errado o valor de Elliot. Naquela noite, minha mãe enviou uma mensagem. Reunião de família amanhã às 17 horas. Sem desculpas. Traga Elliot se ele insiste em se envolver. Quase decidi não ir. Mas então minha tia ligou e contou que minha mãe estava dizendo aos parentes que eu estava tendo um colapso emocional por causa da pressão do casamento. Ela disse que a Vitória tentou facilitar as coisas, mas você ficou possessiva, minha tia explicou. Ela contou que entrou em contato com meus fornecedores? Não. E falou sobre as reservas do hotel que ela tentou mudar? Não. Então amanhã ela pode explicar tudo na frente de testemunhas. Depois da ligação, pedi para ele ir comigo, mas deixei claro que ele não deveria revelar quem realmente era. Eu preciso ouvir o que eles vão dizer enquanto ainda acreditam que você não importa. Ele me observou por alguns segundos e então concordou. Isso parece exatamente algo que uma coordenadora de emergência diria. Sorri de leve. Eu cansei de entrar nos desastres da minha família sem ter o mapa. Enviei uma mensagem para minha mãe confirmando que iríamos.
A resposta veio imediatamente. Ótimo! A Vitória está passando por um momento muito difícil por sua causa. Fiquei olhando para aquela frase e pensei em todos os anos em que eu movi minha cadeira para que minha irmã ficasse no centro de todas as fotos. Dessa vez, aquela cadeira era de uma mesa que eu mesma tinha construído, e ninguém iria tirá-la de mim. Meus pais marcaram a reunião no estúdio de design de eventos da minha mãe, um antigo galpão transformado em espaço sofisticado onde ela criava decorações para grandes eventos corporativos. A sala de reuniões parecia mais uma apresentação de negócios do que uma conversa familiar. Havia garrafas de água em cada lugar, uma pauta organizada na frente do meu pai e amostras de tecidos ao lado da minha mãe, como se estivéssemos escolhendo detalhes de uma decoração, e não discutindo a tentativa dela de desmoronar meu casamento. Vitória já estava lá. Usava um vestido de cachemir claro, o celular virado para baixo sobre a mesa e uma maquiagem cuidadosamente feita para dar a impressão de que seus olhos inchados eram apenas consequência de uma noite difícil. Mason estava sentado ao lado dela, claramente desconfortável. Meu pai apontou para 2 cadeiras. Sentem-se. Precisamos resolver isso antes que Sarah prejudique a família. Não antes que eles tivessem me prejudicado. Antes que eu prejudicasse a eles por simplesmente me recusar a obedecer. A festa de noivado da Vitória representa uma grande oportunidade, meu pai começou. As parcerias dela podem trazer visibilidade para o estúdio da sua mãe e talvez até para minha empresa. O casamento da Sarah é algo privado e não gera o mesmo valor para todos. Eu fiquei olhando para ele, tentando acreditar no que tinha acabado de ouvir. Você acabou de comparar nossas celebrações pelo potencial de divulgação? Essa reação emocional é exatamente o problema que estamos tentando evitar, ele respondeu. Vitória soltou um suspiro. Ninguém está dizendo que seu casamento não importa. Então por que vocês marcaram meu jantar de ensaio como opcional? Meu pai pegou o cronograma. Eu apenas organizei de uma forma mais prática. Minha mãe se inclinou para a frente. Os patrocinadores da Vitória têm datas definidas. Sua cerimônia tem mais flexibilidade. O meu local está reservado há 11 meses. As pessoas que realmente te amam entenderiam se você mudasse. Olhei diretamente para a Vitória. Ela mudaria a festa dela? O silêncio tomou conta da sala. É diferente, Vitória respondeu. Por quê? Porque existem contratos envolvidos. Os meus também. Ela ficou sem resposta. A diferença é que o seu evento é tratado como um compromisso importante porque envolve dinheiro e publicidade. O meu é tratado como algo descartável porque é pessoal. A verdade finalmente apareceu. A celebração da vitória gerava benefícios para eles, então era considerada intocável. O meu casamento era apenas algo que esperavam que eu sacrificasse. Coloquei os e-mails da florista, o pedido de alteração do hotel, a mensagem do fotógrafo e o novo cronograma sobre a mesa. Vamos falar de fatos. O rosto da minha mãe mudou. Você não tinha autoridade para falar com meus fornecedores. Eu estava tentando impedir que você destruísse meus planos. Eu estava apenas tentando organizar o fim de semana. Você disse aos fornecedores que falava em meu nome. Você estava ocupada demais. Eu estava ajudando famílias a saírem de áreas atingidas por incêndios. Olhei para a Vitória. Enquanto isso, você estava preocupada porque sua festa poderia perder atenção. Até Mason pareceu desconfortável com aquela comparação. Meu pai bateu os dedos na mesa. Sua mãe estava tentando ajudar. Ela se passou pela minha representante. Não use palavras tão dramáticas. Estou usando palavras precisas. Vitória empurrou a cadeira para trás. Sarah, você sempre teve inveja de mim. Eu me virei para ela. Eu nunca tive inveja de você por ser amada. Fiz uma pausa. O que eu não aceito é que, para você se sentir importante, todos ao seu redor precisem desaparecer. Você copiou minhas flores, tentou tirar meu fotógrafo e mudou os parentes de hotel. Nada disso era necessário. Os olhos da Vitória se encheram de lágrimas, e minha mãe imediatamente segurou a mão dela. Olha o que você está fazendo com ela. Aquela frase carregava o peso de 2 décadas da minha vida. As lágrimas da Vitória sempre foram tratadas como prova de que eu era culpada.
Quando ela pegou meu vestido de formatura. Quando bateu meu carro. Quando esperava que eu terminasse os trabalhos dela. Toda vez que ela chorava, todos olhavam para mim como se eu tivesse feito algo errado. Mas dessa vez, eu fiz apenas uma pergunta. Você ofereceu dinheiro extra ao meu fotógrafo para que ele abandonasse meu jantar de ensaio? Foi apenas uma conversa sobre horários, Vitória respondeu. Você sabia que ele tinha contrato comigo? Ela olhou para o nosso pai, esperando que ele a salvasse. Mas antes que ele falasse, Mason se pronunciou em voz baixa. Responda. Vitória virou para ele, surpresa. Por que você está ficando do lado dela? Eu só estou perguntando se é verdade. Ela cruzou os braços e ficou em silêncio. A resposta estava clara. Mason afastou discretamente a cadeira. Minha mãe ficou nervosa. É exatamente por isso que queríamos conversar em particular. Elliot, talvez você não entenda como famílias próximas funcionam. Às vezes, uma pessoa precisa fazer sacrifícios pelo bem de todos. Elliot permaneceu tranquilo. Qual pessoa? Minha mãe piscou, confusa. Como assim? Qual pessoa sempre é escolhida para abrir mão das coisas? Isso não é justo. Então diga uma coisa importante que a Vitória abriu mão pela Sarah. O rosto do meu pai mudou. Você ainda não é marido dela. Essa é uma conversa de família. Eu sou a pessoa que vai se casar com ela. E quando alguém tenta interferir na vida dela, isso também me envolve. Meu pai deu aquele mesmo sorriso de desprezo que costumava usar com funcionários mais jovens. Casamento exige mais do que apoiar reações emocionais da Sarah. Exige estabilidade e capacidade de oferecer segurança. Minha mãe completou. Nós temos algumas preocupações sobre sua carreira. Elliot olhou para ela. Que preocupações? Você se apresenta como consultor de tecnologia. Isso pode significar qualquer coisa. Vitória levantou o queixo. Eu procurei informações sobre você. Não existe um perfil profissional relevante, nenhuma página clara de empresa, quase nenhuma presença online para alguém que está se casando com uma pessoa da nossa família. Isso é estranho. Eles não faziam ideia do quanto estavam errados. Meu pai abriu uma pasta e colocou uma proposta sobre a mesa. Adiem o casamento por 6 meses. Nesse período, vamos avaliar se o Elliot é realmente uma escolha financeiramente segura. Depois, podemos ajudar a pagar uma nova cerimônia. Olhei para ele. Vocês nunca ofereceram pagar essa cerimônia. Porque você decidiu tudo sem nos consultar. Eu estou noiva há 14 meses. Minha mãe mudou o tom. Por que você está tão determinada a transformar todos nós em inimigos? Peguei uma última folha e coloquei no centro da mesa. Era a transcrição de uma mensagem de voz que minha mãe deixou gravando sem perceber, depois de achar que tinha encerrado uma ligação. A voz da Vitória apareceu primeiro. Se a Sarah não aceitar mudar, diga aos parentes que ela está instável. Ninguém vai querer viajar para ver uma noiva tendo um colapso. Depois veio a voz da minha mãe. Só precisamos que pessoas suficientes cancelem para que o local pareça vazio. Ela vai acabar adiando quando perceber que metade da família não vai aparecer. A sala ficou completamente em silêncio. Vitória parou de chorar. Mason se levantou lentamente. Isso é verdade? Vitória segurou o braço dele. Senta. Ele afastou a mão dela. Meu pai tentou pegar a folha da mesa, mas eu retirei antes. Vocês não estavam tentando organizar 2 comemorações. Vocês estavam tentando destruir a minha. Minha mãe olhou para a transcrição. Isso foi tirado de contexto. O olhar de Elliot ficou sério. Que contexto tornaria isso aceitável? Meu pai começou a juntar os documentos. Essa reunião acabou. Não, respondi. A reunião que vocês planejaram acabou. A minha está apenas começando. Expliquei que todas as contas dos fornecedores estavam protegidas. Que cada parente receberia as informações corretas e que qualquer nova tentativa de interferência seria registrada e acompanhada por um advogado. Minha mãe me encarou, chocada. Você está ameaçando sua própria família?
Estou explicando que se passar pela minha representante e interferir em contratos tem consequências. Vitória soltou uma risada irônica. Ela acha que é poderosa porque o namorado encontrou um advogado. Elliot apenas olhou para ela com calma. Vocês pesquisaram o Elliot Reed errado. A expressão do meu pai mudou primeiro. Não por reconhecimento, mas por cálculo. O que isso significa? Elliot abriu uma página no celular e colocou sobre a mesa. Era a página oficial da liderança da Atlas Response Systems. A foto mostrava uma versão mais jovem dele ao lado de um veículo de comando móvel, sem barba e usando óculos. Abaixo da imagem estava escrito: Elliot Reed, fundador e presidente executivo. Vitória pegou o próprio celular e começou a pesquisar. Minha mãe olhou para meu pai. Atlas Response Systems? Ele não respondeu. A cor desapareceu do rosto dele. A Atlas não era uma empresa famosa para o público em geral, mas dentro dos setores de gestão de emergência, coordenação hospitalar, contratos governamentais e infraestrutura, seu nome tinha enorme peso. A tecnologia da empresa era usada em dezenas de estados, e sua avaliação privada ultrapassava bilhões de dólares. Mas, para o meu pai, existia um detalhe ainda mais importante. A Atlas estava escolhendo parceiros regionais para um grande programa nacional de infraestrutura. E a Whitmore Civic Development havia enviado 3 propostas tentando conseguir essa parceria. Você é aquele Elliot Reed, meu pai sussurrou. O mesmo homem cuja carreira sua família considerava sem importância, respondi antes que ele pudesse terminar. Minha mãe se recuperou rapidamente. Por que você nunca contou isso para nós? Elliot olhou para ela. Porque vocês nunca perguntaram. Ele fez uma pausa. Vocês perguntaram se eu tinha um emprego de verdade. Perguntaram a Sarah se eu ganhava o suficiente para comprar uma casa. Pediram que eu tirasse meu carro da frente porque acharam que eu era um entregador. Mas nunca perguntaram o que eu construía ou por que meu trabalho importava. Meu pai ignorou tudo e voltou a atenção para a proposta. Você sabia que minha empresa havia enviado uma candidatura? Descobri ontem. Ele me olhou desconfiado. Sarah sabia? Não. Só soube ontem também. A mudança na atitude da minha mãe foi instantânea. 10 minutos antes, Elliot era uma escolha arriscada. Agora, ela sorria para ele. Talvez tenhamos sido protetores demais. Pais sempre se preocupam. A Sarah sempre foi muito independente, e às vezes esquecemos o quanto ela é sensível. Eu fiquei olhando para ela. Ela estava tentando transformar meu suposto excesso de emoção em um defeito enquanto tentava conquistar a aprovação do homem que havia acabado de insultar. Vitória soltou uma risada amarga. Então isso era um teste? Você deixou todos nós aqui sem contar quem ele realmente era? Eu deixei vocês mostrarem como tratam alguém quando acreditam que essa pessoa não tem nada para oferecer, respondi. Meu pai chamou aquilo de manipulação. Elliot balançou a cabeça. Eu uso meu nome verdadeiro. Eu apenas valorizo minha privacidade. Ele olhou para todos eles. A falta de curiosidade de vocês não é uma mentira minha. Mason permaneceu parado perto da porta. Se você soubesse quem ele era desde o começo, teria tratado ele da mesma forma? Perguntou a Vitória. Ela ficou em silêncio. Meu pai tentou separar os negócios da nossa discussão familiar. Elliot concordou. Por um instante, vi um alívio no rosto do meu pai, até Elliot completar. É exatamente por isso que eu não vou interferir na análise independente da sua empresa. Meu pai respirou mais tranquilo. Mas então Elliot continuou. A equipe de avaliação solicitou informações sobre ética de liderança e conduta em contratos. E as evidências apresentadas pela Sarah levantaram preocupações legítimas. Meu pai mudou imediatamente de expressão. Você pretende enviar e-mails particulares da família? Não preciso fazer isso, Elliot respondeu. A própria proposta da sua empresa já contém informações problemáticas. Ele abriu outro documento. Ela apresenta alegações enganosas sobre acesso a tomadores de decisão regionais. O texto sugere que as conexões profissionais da Sarah em gerenciamento de emergências poderiam beneficiar seus contratos. Olhei para meu pai. Você usou minha rede profissional sem minha autorização.
Era apenas uma referência geral. Nós somos família. Não. Você é um consultor que transformou meus relacionamentos no serviço público em um argumento comercial. Elliot abriu outra página. A proposta também descreve a Whitmore Civic Development como uma empresa familiar construída sobre transparência e responsabilidade. Soltei uma pequena risada. Minha mãe se levantou. Isso já foi longe demais. Viemos aqui para resolver um problema do casamento, não para destruir o negócio do Gregory. Olhei para ela. Vocês estavam dispostos a destruir o meu casamento. Isso é diferente. O negócio dele afeta funcionários. E o meu casamento representa minha própria família também. Ela tentou mudar o tom. As pessoas dizem coisas quando estão sob pressão. Elliot respondeu calmamente. Eu entendo pressão. Também entendo padrões de comportamento. Vitória então voltou a me atacar. Ela disse que eu odiava o sucesso dela. Eu lembrei ela de tudo que tinha feito no passado. Eu organizei os primeiros eventos da marca dela. Ajudei a recuperar produtos que haviam desaparecido do estoque. E emprestei $18.000 para que ela conseguisse abrir o próprio estúdio. Até aquele momento, ela havia devolvido apenas $2.500. Mason parecia completamente surpreso. Ele claramente acreditava na versão de Vitória de que nossos pais tinham financiado tudo. Sarah está tentando me humilhar antes da minha festa de noivado, Vitória disse chorando. Eu olhei para ela. Não. Eu estou apenas dizendo a verdade. Porque todos vocês construíram seus planos em cima do meu silêncio. Meu pai se levantou. Vamos embora. Ele caminhou em direção à porta, mas antes que pudesse sair, Elliot falou. A reunião de avaliação da Atlas com a sua empresa estava marcada para terça-feira. Ela foi cancelada. Meu pai parou imediatamente. O quê? A equipe de conformidade encontrou inconsistências antes mesmo da reunião de hoje. O uso não autorizado das conexões profissionais da Sarah confirmou a necessidade de uma análise formal. Ele virou para Elliot, irritado. Você disse que ficaria separado disso. E eu fiquei. Elliot manteve a calma. O departamento de conformidade tomou a decisão sozinho. Meu pai então olhou para mim com raiva. Você fez isso. Eu encarei ele. Eu não escrevi sua proposta. Não menti sobre seus acessos. E não fui eu que ensinou que o valor das pessoas depende do que elas podem oferecer. Nesse momento, todos os celulares sobre a mesa começaram a vibrar ao mesmo tempo. Vitória pegou o telefone. Ao ler a tela, seu rosto perdeu completamente a cor. Mason enviou a transcrição da mensagem de voz para os próprios pais, que eram os responsáveis por financiar a festa de noivado. E as consequências começaram a aparecer uma após a outra, como portas se fechando. Naquela mesma noite, os pais de Mason retiraram todo o apoio financeiro. Eles não tinham problema com uma celebração luxuosa. O problema era pagar por um evento que havia sido construído através de mentiras e da tentativa de prejudicar o meu casamento. O espaço escolhido para a festa exigia um novo pagamento até o meio-dia, e Vitória não tinha condições de cobrir aquele valor sozinha. Minha mãe tentou usar o crédito comercial do estúdio dela para resolver a situação, mas meu pai recusou. As contas da empresa dele estavam temporariamente bloqueadas durante uma auditoria interna iniciada após a análise de conformidade da Atlas. Mas aquela auditoria não era uma vingança de Elliot. Ela era consequência de decisões financeiras que meu pai havia tomado muito antes daquela discussão. Na manhã seguinte, 2 patrocinadores abandonaram o evento da Vitória. O primeiro era uma empresa de papelaria que tinha visto as provas de que ela tentou interferir nos meus fornecedores. O segundo era uma marca voltada para famílias que não queria se associar ao que seu representante chamou de um conflito ético ainda sem solução. Vitória então publicou um vídeo falando sobre parentes invejosos tentando destruir mulheres durante momentos importantes da vida. Durante cerca de 20 minutos, algumas pessoas acreditaram na versão dela. Até que Mason decidiu terminar o noivado. Ele fez isso em particular, mas Vitória escolheu tornar tudo público, dizendo que ele não havia defendido ela contra uma pessoa tóxica da família. Mason respondeu com apenas uma frase.
Decidi encerrar o noivado depois de descobrir que essa celebração foi planejada através de enganos e de ações intencionais para prejudicar outra pessoa. A declaração dele se espalhou muito mais rápido do que qualquer coisa que Vitória havia publicado. Meu correio de voz ficou cheio de pedidos de desculpas, comentários maldosos e uma preocupação repentina de parentes que tinham me ignorado durante anos. Eu quase não respondi a ninguém. Minha mãe ligou 34 vezes. Meu pai enviou 3 e-mails. O primeiro dizia que eu tinha destruído a família. O segundo exigia que Elliot interferisse novamente na análise da parceria. O terceiro tentava propor um acordo. Se Elliot reabrisse a reunião, meus pais iriam ao meu casamento e convenceriam os parentes a comparecer. Eles ainda acreditavam que a presença deles era algo valioso o suficiente para comprar minha obediência. Encaminhei o e-mail para Elliot. A resposta dele veio do outro cômodo. Essa talvez seja a negociação menos convincente que eu já vi. 2 dias depois, minha mãe apareceu no apartamento sem avisar. Assim que abri a porta, ela entrou sem esperar convite. Você precisa resolver isso. Nenhum cumprimento. Nenhum pedido de desculpas. Apenas uma ordem. Resolver exatamente o quê? Perguntei. Vitória perdeu o noivado. Os patrocinadores estão desistindo. A empresa do seu pai pode perder a maior oportunidade da história dela. Os parentes não querem mais falar conosco. Então ela se virou para Elliot. Você já deixou seu ponto claro. Ele respondeu calmamente. Eu não fiz nenhum pronunciamento público. Você cancelou a reunião do Gregory. O departamento de conformidade cancelou. Mas a empresa é sua. E eu também sou responsável pelas pessoas que trabalham para garantir que parcerias sejam feitas de maneira ética. Minha mãe voltou o olhar para mim. Diga para ele parar. Eu a encarei. Você veio aqui pedir desculpas? Ela ficou em silêncio por um instante. Eu vim porque isso foi longe demais. Balancei a cabeça. Isso não é um pedido de desculpas. Mas a vida da sua irmã está desmoronando. Minha mãe falou aquilo como se fosse uma justificativa suficiente. Meu casamento estava há 6 semanas de acontecer quando você tentou acabar com ele. Ela respirou fundo. Você sempre faz isso. Guarda registros, repete frases exatas e faz todo mundo parecer um criminoso. Olhei para ela. As palavras exatas são inconvenientes quando alguém quer mudar a história. Pela primeira vez, ela admitiu o verdadeiro motivo. Ela tinha medo de que o momento da vitória desaparecesse. Ela precisa de atenção de uma forma que você nunca precisou, minha mãe disse. Então ela me encarou. Então você está me punindo porque eu achei que você era forte o bastante para aguentar? Ela se sentou lentamente. Quando vocês eram crianças, Vitória era insegura. Ela precisava de mais apoio, mais garantias. Você era diferente. Seus professores elogiavam você. Você sabia o que queria. Então eu achei que você não precisava de mim da mesma forma. Eu pensei que você entendia. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu entendi que o amor sempre ia para quem criava a maior emergência. Ela olhou para Elliot. Agora você tem alguém poderoso para proteger você. Balancei a cabeça. Não. Eu tenho alguém que me respeita. Fiz uma pausa. Parece poderoso porque você nunca fez isso. Os olhos dela ficaram cheios de lágrimas, mas dessa vez eu não corri para consolá-la. Eu sou sua mãe, ela sussurrou. Sim. Como você consegue me deixar fora do seu casamento? Minha resposta veio sem hesitação. Da mesma forma que você tentou deixar meu casamento fora da própria família. Ela baixou o olhar. Eu cometi um erro. Não foi apenas um erro. Você fez um plano. Listei cada coisa que ela havia feito. Você entrou em contato com fornecedores, tentou mudar convidados de hotel, envolveu parentes e espalhou informações falsas sobre minha saúde emocional. Ela ficou em silêncio. Então perguntou: o que você quer? Quero uma correção por escrito enviada para todos os parentes que você enganou. Quero que reconheça que eu não causei o fim do relacionamento da Vitória e nem a auditoria da empresa do meu pai.
E quero a promessa de que você e meu pai ficarão longe do casamento. Ela franziu a testa. As pessoas vão falar. Eles já estão falando. Eu vou parecer uma mãe horrível. Olhei para ela. Essa é a sua maior preocupação? Quando ela chegou à porta, ainda tentou me culpar. Disse que eu estava gostando do sofrimento dela e que agora me achava superior apenas porque estava me casando com um homem rico. Eu respondi. Eu aceitei me casar com ele antes de saber o valor da empresa dele. Fiz uma pausa. Você desprezou ele porque presumiu que ele não tinha dinheiro. Então me diga, quem realmente mede o valor das pessoas pela riqueza? Ela não respondeu. 3 dias depois, minha mãe enviou uma correção por escrito admitindo que eu nunca autorizei nenhuma mudança no casamento e que as acusações sobre meu estado emocional eram falsas. Meu pai, por outro lado, nunca pediu desculpas. Em vez disso, tentou entrar em contato com o presidente do conselho da Atlas para pressionar uma reconsideração da parceria. A mensagem dele acabou sendo encaminhada diretamente ao setor de conformidade. O resultado foi definitivo. A Whitmore Civic Development foi retirada do processo de seleção para a parceria. Uma semana antes da festa de noivado cancelada da Vitória, meus pais organizaram um pequeno jantar familiar no estúdio da minha mãe. Eles prepararam a mesa para 30 pessoas. No final, apenas 6 convidados apareceram. Alguém me enviou uma foto dos meus pais e da Vitória sentados em meio a dezenas de cadeiras vazias, cercados por flores que tinham sido copiadas do conceito do meu casamento. Por alguns segundos, senti uma satisfação difícil de explicar. Mas então percebi algo mais profundo. Eles haviam criado exatamente o cenário que tentaram criar para mim, uma celebração vazia, destruída pelas próprias escolhas deles. Eu não tinha sabotado nada. Eu apenas parei de protegê-los das consequências. Na manhã do meu casamento, minha mãe deixou uma última mensagem de voz. Eu entendo que não fomos convidados, ela disse. Espero que um dia você se lembre de que famílias precisam saber perdoar. Ouvi uma única vez. Depois apaguei. Com o tempo, aprendi que perdoar alguém não significa automaticamente devolver a essa pessoa o mesmo acesso que ela tinha antes. Eu e Elliot nos casamos em um antigo terminal de balsas restaurado, com vista para o Puget Sound. Escolhemos aquele lugar porque sua história sempre foi sobre movimento, levar pessoas de uma margem para outra. E aquilo parecia representar exatamente o que estávamos fazendo. Reorganizamos a lista de convidados. O número final foi menor do que o planejado, mas o espaço não parecia vazio. Parecia verdadeiro. Minha tia me ajudou a vestir o vestido. Meus colegas de trabalho apareceram antes do amanhecer com café. E a florista refez toda a decoração da cerimônia usando cedro, anêmonas brancas e folhas de bordo caídas pela tempestade perto do nosso primeiro apartamento. Nada ali pertencia ao evento cancelado da Vitória. Nada tinha sido criado para impressionar pessoas na internet. Quando chegou o momento de caminhar até o altar, fui sozinha. Não porque ninguém me amava o suficiente para estar ao meu lado. Mas porque eu queria que aqueles primeiros passos fossem completamente meus. Elliot me esperava perto das janelas. Naquele momento, ele não parecia o fundador de uma empresa bilionária ou o homem cujo nome tinha mudado completamente a forma como meus pais me viam depois de uma simples pesquisa. Ele parecia apenas a pessoa que, naquela noite na cozinha, sentou comigo e perguntou o que eu queria antes de tentar me dizer o que eu deveria fazer. Durante seus votos, ele disse: "Eu nunca vou pedir que você se torne menor para provar que me ama." Foi naquele momento que eu chorei. Depois da cerimônia, ninguém perguntou por que meus pais não estavam presentes. As pessoas que realmente importavam sabiam da verdade. E aqueles que não sabiam entenderam uma coisa simples: um casamento não é um tribunal onde a noiva precisa justificar cada cadeira vazia. Meses depois, a empresa do meu pai conseguiu sobreviver à auditoria, mas perdeu alguns contratos importantes. Os investigadores não encontraram fraude criminosa, porém identificaram informações apresentadas de forma incorreta e falhas nos controles financeiros. Ele precisou reestruturar a empresa e deixou de supervisionar novas propostas comerciais. O estúdio da minha mãe continuou funcionando, mas alguns clientes decidiram se afastar depois de descobrirem que ela havia usado recursos profissionais para interferir no meu casamento. Vitória ficou 4 meses longe das redes sociais.
Quando voltou, o conteúdo dela estava diferente, menor, mais discreto e sem a mesma necessidade de chamar atenção. Ela nunca pediu desculpas diretamente. No meu aniversário, recebi apenas uma mensagem dela. Eu não percebi o quanto todos me protegiam das consequências. Li aquilo, mas não respondi. Talvez fosse o começo de uma verdadeira reflexão. Talvez fosse apenas mais uma tentativa de abrir uma porta sem reconhecer completamente o estrago causado. De qualquer forma, eu não era mais responsável por ensinar a Vitória a crescer. Meus pais continuam afastados da minha vida. Talvez isso mude algum dia. Mas uma reconciliação de verdade exigiria muito mais do que lágrimas, promessas vazias ou discursos sobre união familiar. Seria necessário assumir responsabilidades, mudar atitudes e respeitar limites que antes eles tratavam como ofensas. A maior lição que aprendi foi que respeitar a si mesma não significa buscar vingança. Vingança teria sido usar a influência de Elliot para destruir a empresa do meu pai, expor Vitória publicamente ou transformar meu casamento em uma demonstração de que eu tinha vencido. Eu não fiz nada disso. Eu apenas contei a verdade, protegi aquilo que era meu e deixei que adultos enfrentassem os resultados das próprias escolhas. Famílias tóxicas muitas vezes chamam isso de crueldade porque estão acostumadas com uma única pessoa carregando todos os pesos. Durante anos, achei que ser confiável significava aceitar tudo que minha família colocava sobre mim: dívidas, problemas, emergências, mentiras, frustrações e até a culpa pelos erros dos outros. Eu acreditava que força era conseguir esconder o próprio sofrimento para não incomodar ninguém. Eu estava errada. Força de verdade é saber quando colocar esse peso no chão. O aprendizado mais importante da vida nem sempre vem de escolas ou livros. Às vezes, ele vem de reconhecer padrões prejudiciais, criar limites emocionais e entender que amor sem respeito deixa de ser cuidado e começa a se transformar em controle. Minha mãe escolheu priorizar o noivado da Vitória em vez do meu casamento porque acreditava que, no final, eu iria ceder. Meu pai chamou meu casamento de apenas uma festa porque acreditava que o valor daquele momento dependia da aprovação dele. Eles pesquisaram o nome do meu marido e descobriram que tinham cometido um grande erro ao julgá-lo. Mas o erro mais importante aconteceu muito antes disso. Eles tinham me julgado. Acreditaram que eu sempre seria a pessoa que afastaria a própria cadeira para que outra pessoa pudesse ocupar o centro da mesa. Mas no dia do meu casamento, cercada por pessoas que nunca exigiram que eu diminuísse minha própria luz para ser aceita, eu finalmente entendi uma coisa. Eu não precisava conquistar um lugar melhor na mesa da minha família. Eu precisava ter coragem para sair dela. Você já foi chamado de egoísta apenas por decidir não aceitar mais um tratamento injusto? Compartilhe sua história nos comentários. Talvez sua experiência ajude outra pessoa a encontrar força para estabelecer seus próprios limites. Agradecemos a todos que acompanharam essa história até o fim. Esta narrativa é uma obra de ficção criada para entretenimento e reflexão. Esperamos que a mensagem final permaneça com você, mesmo depois de uma decepção, uma traição ou uma situação injusta. Você ainda tem o direito de proteger sua paz, reconstruir sua vida e criar um futuro onde seu valor não dependa da aprovação das pessoas erradas.